Quem aí acha que 2020 já trouxe emoções demais? Se alguém me falasse que este ano seria tão turbulento, eu não acreditaria nunca. Fora a quarentena, o mundo já viu nuvens de gafanhoto, de poeira, vespas assassinas, uma erupção vulcânica assustadora e por aí vai. Pensando nisso, nós preparamos um vídeo para lembrar as maiores surpresas até agora. Meu nome é Ivan Lima e aqui você vai conferir os episódios mais marcantes da primeira metade de 2020. Vamos fazer nossa retrospectiva, de acordo com os meses. Tudo bem? E não há como falar sobre janeiro sem mencionar a quarentena. Para você ter uma ideia, quando o roteiro do nosso primeiro vídeo sobre o assunto foi escrito, a China já havia confirmado a morte de 106 pessoas. Quando o vídeo começou a ser editado, cerca de um dia depois, os números de mortes tinham aumentado para 132. E quando o roteiro desse vídeo foi escrito, dia 5 de agosto, a China contabilizava mais de 4.600 mortes e deixou de ser o epicentro da doença há meses. Ao redor do mundo, mais de 18 milhões e 500 mil casos foram confirmados. Infelizmente, o Brasil, que na época nem imaginava quando a doença chegaria por aqui, hoje ocupa a segunda posição no ranking de casos confirmados e números de fatalidades, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Logo nos primeiros meses do ano, o mundo percebeu que para ficarmos saudáveis era preciso se afastar. Começava o isolamento social. Shoppings fecharam, filmes pararam de estrear nos cinemas, escolas e universidades suspenderam as aulas. Funcionários foram mandados para o home office e a humanidade se tornou amiga de um importante instrumento: as máscaras. O mundo precisou se adaptar. Shows de música que antes eram sinônimos de aglomeração começaram a ser feitos em lives, com o público em casa. O ensino passou a ser à distância. E os cinemas? Trouxeram de volta uma opção que não se via há muito tempo: o drive-in. É provável que até estejamos mais atentos à nossa própria higiene pessoal atualmente. Há quem diga que o novo coronavírus havia sido previsto pela vidente Baba Vanga. Já outros apostam que se trata de uma arma biológica. Fato é que somente juntos poderemos vencer esse problema. Os testes de vacina estão a todo vapor ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Por se tratar de uma fase de testes, ainda não existe uma data concreta de quando as vacinas estarão disponíveis. Mas é importante lembrar que o cenário é bastante promissor. Até termos certeza, não custa nada frisar. Se cuide, porque assim você estará cuidando do próximo. Essa doença foi um dos grandes destaques nesses meses. Só que, ainda em janeiro, muitos acreditavam que a Terceira Guerra estava para começar. A tensão entre os Estados Unidos e o Irã aumentou consideravelmente depois que o presidente Donald Trump ordenou um bombardeio no aeroporto internacional de Bagdá. E uma das vítimas do ataque foi o general iraniano Qassem Soleimani. E para piorar a situação, dias depois do bombardeio, o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, declarou que uma severa vingança aguardava os responsáveis pelo ataque. Para alguns, esse seria o estopim de um conflito global, mas especialistas afirmaram que no contexto geopolítico que o mundo está hoje, um conflito dessa magnitude é bastante improvável. Em junho, a Justiça do Irã chegou a admitir um mandado de prisão contra Trump e outras 35 pessoas que estariam envolvidas na morte de Soleimani.
Ainda em janeiro, a Austrália enfrentou incêndios florestais muito graves. Vale lembrar que eles não começaram em 2020, mas sim em setembro de 2019, tendo devastado cerca de 3 milhões de hectares até o começo deste ano. Em fevereiro, o número tinha subido para mais de 10 milhões. A redução das chuvas, a vegetação seca e temperaturas acima de 40 graus Celsius, combinadas com uma faísca feita pelo ser humano ou naturalmente, deve ter sido a causa. O fogo foi responsável pela destruição de inúmeras casas e pela morte, tanto de seres humanos quanto de muitos animais. A fumaça das queimadas era tão intensa que o céu de determinadas cidades ficou avermelhado. Já em fevereiro, surgiu um assunto que até hoje ainda tem suas repercussões: as nuvens de gafanhotos. Pois é, por mais que esse fenômeno tenha chamado a atenção do nosso país recentemente, as nuvens com os insetos causam problemas no Paquistão e na Somália desde o começo do ano. Os países, inclusive, declararam emergência nacional por causa da invasão dos gafanhotos, que muitos consideraram como um presságio bíblico de que novas calamidades poderiam surgir. Por aqui no Brasil, foi divulgado no dia 4 de agosto que o grupo de insetos mais próximo está a cerca de 90 quilômetros do Rio Grande do Sul. Entretanto, a Argentina, que tem monitorado 6 nuvens por lá, divulgou que 80% dos insetos foram eliminados com agrotóxicos. Além disso, a estimativa é que ela parta para o Uruguai. Por mais que a Organização Mundial da Saúde tenha declarado a pandemia em março, o terceiro mês de 2020 foi um mês de cancelamentos, adiamentos e inícios da quarentena em muitas partes do mundo. Foi em abril que o mundo voltou a se assustar. Primeiro, por causa da erupção do vulcão Anak Krakatoa, na Indonésia. Após uma explosão, as cinzas e fumaças chegaram a uma altura de 500 metros. O episódio foi tão intenso que até mesmo a população de Jakarta, a 150 quilômetros de distância de Anak Krakatoa, conseguiu escutar o barulho da explosão. E ainda no mesmo mês, o mundo voltou os olhos para a Ucrânia, que passou por um baita sufoco por conta de incêndios florestais. O maior problema da situação era que as chamas estavam próximas da usina de Chernobyl, abandonada desde 1986. O medo da população era de que, ao chegar perto de onde ocorreu o acidente nuclear, o fogo ampliasse o nível de radiação no ar. Na ocasião, os incêndios aumentaram a poluição atmosférica consideravelmente, fazendo com que o ar de Kiev, a capital da Ucrânia, fosse apontado como o mais poluído do mundo. Bom, para fechar o mês de abril, o Pentágono divulgou oficialmente informações e vídeos sobre objetos voadores não identificados, que teriam sido avistados pela Marinha dos Estados Unidos. Um tópico que puxa o mês de maio, quando um OVNI supostamente apareceu em Magé, no Rio de Janeiro. A notícia foi amplamente comentada na internet e vídeos mostravam uma espécie de nave redonda e azul no céu. Nós falamos sobre o assunto aqui no canal. Que tal dar uma conferida depois, hein? Olha lá. Em maio, também foi bastante falado sobre as vespas assassinas. Embora elas tenham gerado um alvoroço não apenas por terem aparecido nos Estados Unidos, mas também pelo tamanho, já que podem alcançar mais de 5 centímetros e porque possuem ferrões com veneno tóxico o suficiente para matar uma pessoa. Ao final de maio, os americanos foram às ruas em protesto contra o racismo, depois que um homem negro chamado George Floyd foi morto por um policial.
Uma multidão de pessoas ignorou o toque de recolher em Minneapolis e inundou os dias seguintes com protestos. A cidade amanheceu em chamas, prédios e carros foram destruídos e as manifestações tomaram conta de todos os Estados Unidos. Por mais que estivéssemos no meio da pandemia, as pessoas estavam furiosas com a situação. Afinal, não é de hoje que se fala de excessos. Enquanto os protestos continuaram em junho, o mundo teve a surpresa de ver o retorno do grupo Anonymous. Eles apareceram com acusações contra os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil. E até recomendou que as pessoas deletem o aplicativo TikTok, alegando que ele coleta dados dos dispositivos dos usuários. Junho também foi palco de outro tipo de fenômeno. A camada de ar saariana, ou como ela ficou conhecida, a nuvem de poeira Godzilla. Só que ela não é uma novidade tão grande assim, já que se trata de um fenômeno anual em que mais de 100 milhões de toneladas de poeira do deserto do Saara são sopradas pelo vento para o continente americano. O problema é que essa nuvem normalmente gera maiores lesões em pessoas com problemas respiratórios crônicos. E por causa da pandemia, ela tem preocupado os especialistas por poder afetar gravemente as pessoas com a doença. Além disso, o nome Godzilla não é à toa, visto que os fenômenos de 2020 é o mais intenso e o maior registrado nos últimos 50 anos. Entre junho e julho, a região sul do Brasil ficou de olhos abertos para o tal do ciclone bomba, um fenômeno caracterizado por fortes chuvas e ventos, que podem passar os 100 km por hora. Esse curioso nome vem do fato de que estamos falando de um ciclone que aumenta rapidamente, em conjunto com uma queda abrupta da pressão atmosférica. Cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina viram de perto os estragos causados pelas ventanias. Bairros ficaram sem energias, casas perderam os telhados, árvores foram derrubadas e pessoas foram vítimas durante os temporais. Bom, o que nos resta é termos pensamentos positivos. Calma, para sermos ponderados, para chegar ao ano de 2021 com mais paz no coração. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!